Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias e convido a você a inscrever-se no canal e ative notificações e deixe também o seu like. Isso nos ajudará bastante na divulgação do canal. Meus amados, hoje nós estamos a comentar a lição de número 7 desse terceiro trimestre de 2023, a desconstrução da feminilidade bíblica. Como já dissemos, você que acompanhou a última lição, a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade, esta lição dará sequência ao assunto, nesta tríade de lições. A lição 6, a lição 7, que é essa que estaremos ministrando agora, e também a próxima lição, a lição de número 8, a transgênero. Que transrealidade é essa? São 3 pontos que serão abordados, é o mesmo assunto em 3 ângulos distintos que estaremos comentando. Essas 3 lições, ela completará assim o assunto abordado. Muito oportuno, abordado pelo pastor Douglas Batista. Pois bem, posto isso, vamos para a nossa lição, que ela está dividida em 3 pontos distintos, a feminilidade bíblica, a desconstrução da feminilidade e mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. Partindo aqui do princípio, nós comentamos na última lição acerca de 2 textos bíblicos e nós focaremos agora novamente em 3 versículos bíblicos para iniciar aqui o nosso comentário. Primeiramente, nós temos aqui em Gênesis capítulo 1 e o versículo 27, que vai dizer: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, no hebraico, macho, zakar, fêmea, nekvá. E nós vamos para o versículo 18 do capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que ele esteja como que diante dele. Aqui, como já dissemos na lição anterior, Deus não foi apanhado de surpresa. Deus, ele fez o homem lá, o projeto inicial. Deus criou, macho e fêmea os criou. Aí no segundo momento, no momento imediato, Deus criou. No momento imediato, Deus então forma o homem. Aí Deus, ele forma o homem do pó da terra. Forma o homem do pó da terra. Aí nós temos 2 expressões a ser tratadas. No capítulo 2 e no versículo 7 do Gênesis, está assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E também no versículo 22 do mesmo capítulo 2: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Pois bem, aqui no versículo 7, nós vamos encontrar e formou o Senhor Deus o homem. O verbo hebraico para formar é itzar, aqui no versículo 7. E essa expressão ele dá um sentido de espremer contra uma forma. Deus pega a matéria, a terra, e espreme ela, força ela contra uma forma, para que aquela matéria tomasse a forma da forma. E agora, o Senhor vê o homem, e ele sopra, comunica a vida a isto que ele havia criado. E o homem foi feito alma vivente, a imagem e semelhança de Deus. O homem, a imagem e semelhança de Deus. No versículo 22, antes que passamos aqui para o versículo 22, é bom citar que no versículo 18, que o Senhor fala: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Deus, ele não fez a mulher de imediato, ele fez o homem. Aí Deus, ele leva o homem
para que desse nome, nominasse a todos os animais. E segundo o nome que o homem deu, isso foi o nome que prevaleceu aos animais. E agora, o homem sentiu a necessidade, que não tinha uma companheira como os demais machos que ali havia. E agora, Deus então faz cair um sono pesado sobre Adão, tira a costela, e nós vamos para o versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. O verbo aqui não é o mesmo itzar do versículo 7. Esse aqui, quando Deus formou a mulher, o verbo é banar, lá do hebraico, banar. E banar significa formar aos poucos, formar meticulosamente, formar de forma meticulosa. A mulher foi formada de forma meticulosa por Deus. O homem, a matéria que Deus fez o corpo do homem foi a terra. A matéria que Deus utilizou para fazer a mulher foi o osso e a carne do homem. E aqui nós vamos ver que Adão diz, versículo 23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, portanto será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Do varão, Ish, será chamada varoa, Isha. Aqui ele dá o nome, homem, Ish, mulher, Isha. E aí nós vamos para o versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, o homem e a mulher formam uma só carne. Eles se completam. O homem é completado pela mulher. A mulher é completada pelo homem. Ou seja, para que haja uma completude, a união entre homem e mulher, o casal, é mais forte do que a união entre pais e filhos. A união entre o esposo e a esposa, homem e a mulher, é mais forte do que a união dos pais com os filhos. É o texto bíblico, porque quando chega na idade adulta, o filho sai da casa dos pais e busca uma mulher e une-se a ela, e começa então uma nova família. Este é o propósito de Deus. Então, nós vemos aqui esse ponto. E olha a profundidade disso. Assim como a mulher foi tirada do homem, assim também a igreja foi tirada de Cristo, porque esse relacionamento tem uma ligação íntima, mostrando a ligação entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja. Se nós olharmos para João, nós vamos encontrar lá no Evangelho, versículo de 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nós vamos ver que o evangelista João, no capítulo 1 e no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí nós vamos ver que Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, como vimos na lição que já antecedeu. O milagre no ventre materno, o milagre do ventre. Aí nós encontramos novamente a questão da forma, da fórmula e da forma. Aqui nesse caso, o Senhor Jesus, o verbo se fez carne, e ele foi para o ventre de Maria. O ventre de Maria foi a forma, a fórmula, o verbo divino. E ele toma a forma da forma.
e ele foi achado na forma de homem, sendo Deus na forma de homem. Aí nós vamos para Filipenses, versículo 5 do capítulo 2, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, ele tomou a forma humana no ventre de Maria. Assim como Deus, ele na criação do homem, ele é como que espremer contra a forma. E ali o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Agora, o Verbo encarnado, ele vem no ventre de Maria. E no ventre ele toma a forma humana. Não era a mesma fórmula que você foi formado. Porque nós tivemos os gametas masculino e feminino do nosso pai e da nossa mãe. O Senhor Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria sem a união dos gametas masculino e feminino, mas diretamente a palavra de Deus criou a forma humana no ventre de Maria, o Verbo encarnado. É por isso que em Romanos, no capítulo 8, nós vamos aprender que Paulo, ele vai dizer o seguinte, versículo 2 do capítulo 8: porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Por que semelhança da carne do pecado? Porque ele foi gerado no ventre de Maria. A carne de Maria estava contaminada pelo pecado, mas o que nela foi gerado não tinha contaminação do pecado. E aí nós vamos na sequência. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. A sua carne, a carne de Cristo, não tinha pecado. Se não tinha pecado, não estava sujeita à lei do pecado e da morte. Mas ele entrega a sua vida para o resgate da humanidade, para o resgate de todo aquele que nele crê. Aí nós vamos para concluir. Para que a justiça, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nós já mudamos. Paulo, ele já vai falar da lei de Moisés, que era impossível, a lei do Espírito e da vida, que é em Cristo Jesus, e a lei do pecado e da morte, que foi vencida por Cristo Jesus lá no Calvário. Agora, nós temos em Cristo Jesus a nossa vida eterna assegurada. E aqui nós vemos como que nós temos essa vida eterna assegurada em Cristo Jesus. Por conta do milagre no ventre de Maria. Por conta de Maria ser a expressão real da feminilidade segundo a Bíblia. É o ventre materno, o ventre de Maria gerou o Filho de Deus. O homem, a figura do homem, ele é o reprodutor, o lançador da semente. Ele é o reprodutor. E a mulher, ela tem a dádiva divina de gerar a semente que foi lançada. Assim como a semente é lançada na terra, a terra então ela germina a semente e brota uma nova árvore, que vai produzir novos frutos com nova semente. Assim é o ser humano. Assim este é o propósito de Deus com a raça humana, com o ser humano. Neste ponto, nós vemos aqui o propósito de Deus na feminilidade segundo a Bíblia Sagrada. E o que nós estamos combatendo hoje é a erosão desta feminilidade, é o ataque a esta feminilidade bíblica, é a desconstrução desta feminilidade bíblica. Como essa expressão já dita na lição anterior,
criada por Jacques Derrida na década de 60, mais precisamente em 1967, quando ele lança a sua obra Gramatologia. Nós vemos agora que essa desconstrução, ela começa com o processo feminista, com o ativismo feminista. Agora, alguém pode dizer assim, não, mas a igreja ela defende esta ou aquela posição. Nós precisamos nunca, jamais esquecer de uma coisa. O propósito do diabo nunca é o carro-chefe. Nunca. Sempre vem oculto. Ele sempre vai levantar uma bandeira que parece boa, agradável e inofensiva a todos. No caso, quando foi lançada esta primeira obra, que é chamada A Primeira Onda do Feminismo, ela veio no século XIX, o movimento sufragista. E tivemos ali alguns ativistas, né? Stuart Mill, Harriet Taylor, Alexandra Kollontai, que lançaram então o movimento sufragista, o direito ao voto. Parece coisa boa, e é coisa boa, não é coisa ruim. Mas acontece que por trás disso venha o liberalismo sexual. O liberalismo. E a base deste ponto, o pastor aqui Douglas Batista, no seu livro de apoio, ele traz aqui uma colocação a respeito desta origem. E essa origem, ela começa na Grã-Bretanha, no século XVIII, por Mary Wollstonecraft. E ela lança ali o livro Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Ela se muda para a França. Ali na França, ela tem um romance com um americano, é rejeitada por esse americano, ela volta para a Inglaterra com uma filha ilegítima, e depois ela se casa com William Godwin, e este, que também era uma pessoa radical, adepto da Revolução Francesa. Ela tem uma filha, Mary Godwin, e que aos 16 anos, esta filha, ela começa então ter um caso com Percy Shelley, que era um poeta, e acaba por engravidar deste seu amante. E a esposa do amante, ela descobre e então ela comete o suicídio. 3 semanas depois do suicídio, Mary então se casa com Percy. E agora começa então, esta é a base. Aí ela vem com todas as suas ideias, né, trazendo os direitos iguais, porque a mulher, ela é igual ao homem em valor, em essência. Assim como o homem é a imagem e semelhança de Deus, a mulher também o é, a imagem e semelhança de Deus. Agora, o que nós estamos vendo aqui do século XIX para o século XX, que foi essa primeira onda do feminismo. Aí no século XX começa então a segunda onda do feminismo, que agora já é em prol dos direitos políticos. E nesta segunda onda destaca-se Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela teve um caso com Jean-Paul Sartre, um escritor francês também, que ele é um escritor adepto da filosofia existencialista ateu, e ela tem um caso com ele, leva uma vida promíscua, de vários casos amorosos, e Simone de Beauvoir, então, ela lança o livro, em 1949, O Segundo Sexo. A mulher não nasce mulher, torna-se mulher. E aí vem, dentro desse arcabouço dos direitos aos direitos políticos da mulher, vem também embutido a liberação sexual. O projeto de liberação sexual, o direito ao aborto, o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. E também ao divórcio. Nós vemos tudo isso embutido. Isso aí é o anzol. Na verdade, o direito da mulher, os direitos defendido na primeira onda, foi a isca. Assim como o direito sufragista, foi a isca. O direito político, a isca. Mas o anzol está lá embutido,
que é desconstruir a família padrão, nos padrões bíblicos, esta família que nós conhecemos hoje. O projeto de Satanás sempre foi esse. Da década de 90, nós vamos encontrar o surgimento da teoria de gênero, com Judith Bari. Ela vem trazendo agora esse lema, né? Meu corpo, minhas regras. E dentro deste ponto se apoiam, né, esse movimento feminista, se apoia em Michel Foucault, né, que condena a família patriarcal, o modelo bíblico, o padrão bíblico. Michel Foucault, ele defende, ou melhor, ele contradita e procura atacar esse modelo judaico-cristão no qual nós estamos formados. Ele ataca diretamente os princípios, como já temos dito nas várias lições passadas. Dos salmistas no Salmo 11 e no versículo 3. Se os fundamentos são abalados, o que poderá fazer o justo? E no caso, essas pessoas vêm atacando os fundamentos, abalando os fundamentos, procurando destruir estes fundamentos. E com base nisso, nessa esteira, chegou no Congresso Nacional um deputado Gadelha. Ele vem com um projeto, se bem que esse projeto já foi sepultado, mas pode ressurgir a qualquer momento, que potencializa a erotização infantil, potencializa a prática do incesto, potencializa a prática do aborto, potencializa a poligamia, todas as formas de relacionamento, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, e até dentro do própria constituição familiar. Então esse projeto satânico veio do coração de Lúcifer, se é que Lúcifer tem coração, mas permita que a hipérbole, né? Veio de lá usando uma mente maligna, uma mente nefasta, como deste infeliz parlamentar. E agora, nós chegamos então para concluir a nossa lição. Qual é o projeto de Deus? Este é o projeto do inimigo. Este é o pensamento do inimigo. Isto é o que o inimigo quer: destruir a feminilidade bíblica, aquilo que Deus criou, a essência, a maravilhosa essência criada por Deus, a maravilhosa essência do projeto de Deus. É aí que o inimigo quer atacar. E quem disse que a mulher virtuosa é desvalorizar a mulher? Quando a mulher, ela foi colocada como auxiliadora. E quem diz que quem auxilia é quem presta socorro, que ajuda? E quem disse que quem presta socorro é inferior àquele que é ajudado, àquele que é socorrido? Mas este é o pensamento, né, do progressista, em querer destruir e desvalorizar o que Deus fez de bom. E o projeto maligno deles é tirar essa verdade do Evangelho. E nós vemos aqui a mulher virtuosa, padrão de mãe amorosa. O homem não pode ser mãe, só a mulher pode ser mãe. Então, aqui para ela ser mãe, ela tem que ser esposa. Ela sendo esposa, ela será mãe. Ela sendo uma boa esposa, será uma boa mãe. E esta boa mãe, ela vai cuidar bem do filho, ela vai dar o devido aleitamento materno para a criança, vai dar os devidos cuidados nos primeiros anos de vida, que é fundamental, o carinho e o amor materno, porque o homem, ele não pode dar o aleitamento ao filho, mas a mulher sim. Deus deu essa dádiva para a mulher. E não somente isso, a mulher como administradora e empreendedora. E eu quero fazer menção aqui, para concluir a nossa lição, quero fazer um exemplo da minha mãe. Somos uma família pobre, criada na roça, na lavoura do algodão, do amendoim. Mas lá nos primeiros anos, vivíamos numa situação análoga à de escravo. A coragem da minha mãe, em nos arrancar dali, com o apoio dos meus tios maternos e os avós maternos, deram esse apoio, acolheram o meu irmão para que pudesse estudar ali no Paraná. E depois disso, meu pai foi acometido de uma enfermidade muito grande e abandonado pelo patrão. E neste momento, ele viu então que a minha mãe tinha razão. E agora nós saímos dali com o apoio dos nossos familiares que nos acolheram ali no Paraná. E pudemos estudar.
Se hoje estou aqui, primeiramente Deus, e depois uma mãe, uma mulher exemplar como esposa, uma mulher exemplar como mãe, uma mulher exemplar como empreendedora e cuidadora da família. Porque ela, mesmo trabalhando aqui em Americana, nas empresas, como empregada doméstica e depois trabalhando na indústria, ela nunca comeu pão da preguiça, mas sempre trabalhou para o sustento, para ajudar no sustento da casa. E isso ela fez até o começo deste ano de 2023, quando Jesus a chamou para as mansões celestiais. Ela jamais parou, jamais deixou de empreender, de fazer algo que pudesse trazer um benefício para a família. Por isso, este é o exemplo que a Bíblia fala da mulher virtuosa. Nós precisamos, não podemos negar a essência da Bíblia Sagrada. Agora, esta filosofia progressista, esse pensamento progressista, procura então desvalorizar a mulher, procura ridicularizar e desfazer aquilo que Deus fez de bom. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, e até a próxima lição. Você que assistiu, acompanhou até aqui esta lição, se não ouviu a próxima, pare um pouco, dá uma olhada na lição anterior, a desconstrução da masculinidade, e não perca a próxima lição sobre o transgênero. Que transrealidade é essa? Porque esses pontos serão fechados, serão concluídos na próxima lição. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.